Estamos então de regresso neste Café das 9. Vamos já para a nossa rubrica de Psicologia à Mesa com a doutora Catarina Moreira. Se tiver, já sabe, alguma dúvida, alguma questão para colocar, envie um e-mail para cafedas9@angelostv.pt. E hoje vamos ter como tema nesta nossa rubrica amor ou dependência. Bom, e na base de tudo isto, uma frase. Duas pessoas sentem amor uma pela outra quando são capazes de viver uma sem a outra, mas escolhem viver uma com a outra. De Scott Peck. Ora, sem dúvida, uma frase profunda, doutora Catarina. Como Acho é que que sim. estamos nesta dependência ou neste amor? Como é que é? Pois há coisas, ou há situações, ou relações onde de facto o amor não abunda, abunda sobretudo a dependência. E o perceber a diferença entre uma coisa e outra faz todo o sentido, porque a partir do momento em que o que há realmente é uma necessidade do outro, não é o estar com o outro porque faz sentido, mas porque efetivamente se precisa do outro. E nessa dependência, ou nessas situações em que existe essa dependência, a pessoa dependente do outro está também em muito más condições, digamos assim, para poder amar verdadeiramente e até receber esse amor, ainda que ele efetivamente exista da parte do companheiro ou da companheira. Ou seja, o que estamos aqui a tentar falar é daquele género de pessoas que não são capazes de fazer nada sem a cara a metade, por assim dizer. Exatamente. Acham que não conseguem as coisas básicas do dia a dia, como ir às compras, como sair, como ir ao cinema. Não, tudo tem que ser feito A dois. a dois. E isso não é saudável. Não é nada saudável. Porque lá está, o que se verifica é que em muitas situações dessas, portanto, o que se verifica é que a pessoa dependente tem uma característica marcadamente presente no sentido de ser passiva e dependente. Ou seja, acaba por colocar nos outros a possibilidade de poder satisfazer as suas próprias necessidades, aguardando que o outro seja suficientemente atento e capaz de lhe dar tudo quanto aquela pessoa acha que precisa para ser feliz. Ora, claro que isto é pura ficção, portanto é fantasia, isto não acontece. E o que vai acontecer é que por mais que o outro lhe dê atenção, ou seja o que for, não é, acompanhá-lo em tudo o que o outro quer, nas compras, em alguma situação que implique alguma exposição social, inclusivamente, por mais que o outro faça tudo isso, ou que o ajude nas tarefas de casa e na educação dos filhos, tudo isso, para a pessoa que é passiva ou dependente, isso é sempre muito pouco. Porque, efetivamente, há também um vazio afetivo muito grande da parte da pessoa que é passiva ou dependente, muito grande. Por mais que o outro procure preencher, não consegue. Ou seja, vai sempre achar que o outro, afinal, não lhe está a dar a atenção merecida e devida. Há uma insatisfação muito grande da parte destas pessoas, sim. E, de certa forma, elas tornam-se também incapazes de perceberem e de terem autonomia, então, para o que quer que seja, o que vai deixar a relação um bocadinho, em vez de ser uma relação a dois, é uma relação a um. Como é que isto... Às vezes quase que de pai para filha ou de mãe para filho. Não é? É uma relação que não é suposto, dadas as idades, não é? Estamos a falar de relações ou de uma relação num casal adulto e em que de facto isto não era expectável e portanto não é salutar, não é equilibrado. Efetivamente, quem tem esta característica mais marcada, passiva ou dependente, tem também até muita dificuldade em se imaginar sem o suporte do companheiro ou da companheira. E há uma coisa que é extraordinariamente importante e salutar nos casais que efetivamente têm saúde mental, e a saúde mental, de facto, compreende aqui uma série de aspectos, nomeadamente a capacidade de ser autónomo, que implica o poderem trocar momentaneamente funções. Porque não um dia a mulher até decide fazer uma surpresa ao marido e vai cortar a relva.
por exemplo. Assim como no outro dia o homem poderá fazer, para fazer surpresa ou não, não é? Isto às vezes é também por uma questão de necessidade e de colaboração a dois, vai fazer o jantar ou vai fazer qualquer outra tarefa que anteriormente seria mais destinada à mulher. Isto acontece nos casais mais saudáveis, porque inconscientemente acabam por estar a preparar-se para a sobrevivência na ausência do outro. Agora, quando efetivamente há uma dependência muito grande do outro, nem sequer se dá espaço para este tipo de trocas e de experiências, porque de facto não se concebe sequer a vida sem o outro. De certa forma, estamos a querer dizer que essas pessoas têm perante o outro a ideia de que tu tens que tomar conta de mim. E nesse sentido o outro tem que dominar, entre aspas, todas as questões para que ela possa ficar descansada que alguém vai sempre fazer por mim. Na base poderá ter muito disso, até porque na base estas pessoas têm muitas vezes associado experiências muito precoces de não se terem sentido suficientemente amadas e suficientemente valorizadas e, portanto, há esse vazio que dificilmente conseguem preencher, porque naturalmente o outro também não lhe vai dar tudo isso, é impossível. E de facto são pessoas que acabam por trazer muito sofrimento para a vida delas próprias e para a vida de quem está com elas. Há alguma forma de poder minimizar este sentimento de dependência que o outro já possa ter, que acaba por tirar o lugar àquilo que deveria ser o amor? O ideal seria o próprio dar-se conta do quanto de facto está a agir dessa forma. E para isso deveria de ter também a flexibilidade e a capacidade para, quando confrontado com isso, que nem sempre acontece, mas há casais onde efetivamente a parte que se sente a ter que dar sempre, chega ao momento em que diz eu não consigo mais, e já reparaste que de facto estás sempre a querer que eu esteja presente e as minhas coisas, não é? Porque ao querer tudo para o próprio, esquece-se também das necessidades do outro. Não é? Mas normalmente, quer dizer, o essencial seria isso, seria a pessoa tomar consciência e se não consegue por si própria, eu compreendo que seja muito difícil, procurar ajuda para poder trabalhar clinicamente essas questões e poder ganhar autonomia, autoconfiança, autoestima, que permita uma realização a nível profissional, pessoal, social, para que possa estar verdadeiramente com o companheiro ou a companheira e disponível para amar verdadeiramente, ao invés de estar só na necessidade do outro e na dependência do mesmo. Quando estamos perante uma situação dessas e até nos vamos apercebendo, porque às vezes há aquelas questões de eu não vou às compras porque o meu marido ainda não chegou e vou esperar que ele venha depois de não sei quantas horas de trabalho. E então, ele ainda vai ter que ir comigo às compras, porque eu não vou sozinha. Eu não vou aqui ao colar porque ele não está. Se nos formos apercebendo disso, isto podem já ser sintomas de que estás a ficar muito dependente, alerta, e devemos, de certa forma, dar o toque à pessoa ou não. Se houver espaço para isso, e quando eu digo espaço é confiança, proximidade para, pois claro que sim. Um bom amigo ou uma boa amiga teria com toda a certeza todo o espaço para poder alertar nesse sentido. Se isso vai depois traduzir-se em grande mudança, tenho dúvidas, não sei, depende de cada situação, depende da capacidade de cada um que está nessa situação de fazer uma autoanálise e por vezes, de facto, as pessoas recusam um bocadinho isso, até porque há situações em que acabam por ir buscar o exemplo de A, B ou C que conhecem e que têm a mesma atitude, quase que justificando dessa forma o facto de serem assim, justificando ou pelo menos legitimando o facto de serem assim, que não são os únicos e que um casal que se ama verdadeiramente faz tudo em conjunto e que tem sempre os mesmos interesses, quando na verdade, todos nós enquanto humanos é natural que não encaixemos com essa perfeição toda na relação que temos com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, porque somos pessoas que, embora tenhamos coisas em comum, também temos interesses pessoais, que é muito bom que os consigamos viver também, para que possamos estar equilibrados connosco próprios e dessa maneira estar bem na relação com quem estamos. Até porque uma relação assim, de tão dependência, pode levar ao fim da própria, não? Completamente. A dependência destrói relações e destrói os próprios que estão envolvidos nelas. Muito bem, Catarina, 10 segundos para a mensagem final sobre este assunto parece-me importante.
Se não consegue ultrapassar esta situação sozinho, não hesite em procurar ajuda. E antes de mais, se tem amigos que vão alertando, escute-os, porque se calhar faz todo o sentido que assim seja, não é? Muito bem, é a palavra que fica nesta rubrica de Psicologia à Mesa de hoje, escutar. Escutar quem está ao nosso redor. Mas há muito mais neste Café das 9.